Olá, futuros linguistas! Nesse vídeo eu vou sugerir 4 livros para quem está começando a estudar semântica. O primeiro livro que eu vou recomendar se chama Manual de Semântica, tem como subtítulo Noções Básicas e Exercícios, é de autoria da professora Márcia Cansado, que é da Federal de Minas Gerais, é da editora Contexto. O aspecto positivo desse livro é que ele apresenta uma série de fenômenos semânticos e pragmáticos específicos. Então, é um livro que foca muito mais nos fenômenos semânticos do que numa explicação de teorias semânticas. Na exposição desses fenômenos, o livro até é dividido em 3 partes. Uma focando em fenômenos semânticos de acordo com a visão referencial, outra em fenômenos semânticos de acordo com uma abordagem mentalista, e outra parte focando em fenômenos semânticos de acordo com uma abordagem pragmática. Mas o foco é muito mais nos fenômenos em si. Então, o livro trata sobre relações semânticas entre palavras, do tipo sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, também entre sentenças, como ambiguidade, vagueza, paráfrase, contradição, acarretamento, pressuposição, discute os conceitos de sentido e referência, trata também, já na abordagem mentalista, de 2 visões diferentes, uma visão sobre os papéis temáticos desempenhados pelos argumentos e outra visão com relação ao tratamento de metáforas, de acordo com a visão de protótipos. E, na última parte, o livro fala sobre atos de fala e implicaturas conversacionais, que são fenômenos que já são pragmáticos, mas que são importantes de se conhecer. É importante que os alunos conheçam, porque estão no limite entre semântica e pragmática. O segundo livro que eu vou recomendar tem o mesmo nome, Manual de Semântica, mas não tem subtítulo e é de autoria do professor Luciano Amaral Oliveira, da UFBA. Esse livro foca muito mais numa apresentação resumida de teorias semânticas diferentes. Ele ilustra essas teorias com alguns fenômenos mais estudados por essas teorias, mas o foco aqui não é tanto nos fenômenos, mas sim na compreensão de cada teoria, de como é que cada teoria trabalha e qual é a visão que ela tem sobre a linguagem. Então, há um capítulo sobre a relação entre semântica, filosofia e linguística, há outro sobre a semântica formal, outro sobre a semântica histórica, outro sobre a semântica estrutural, outro sobre a relação entre semântica, gerativismo e cognição, outro sobre semântica e pragmática. Depois, há um capítulo que discute o conceito de significado literal e interpretação textual. E, por fim, um capítulo sobre semântica e ensino. A ordem de leitura que eu recomendaria é realmente, primeiro, o livro da professora Márcia Cansado, porque daria a vocês essa visão geral de vários fenômenos semânticos, e depois o livro do professor Luciano Amaral, porque daria a vocês uma visão de teorias distintas e como é que cada uma trabalha diferentemente. Depois desses 2 livros, os 2 seguintes podem ser lidos em qualquer ordem entre si, porque eles já são mais específicos, eles já entram em visões teóricas específicas. Então, o terceiro livro é, novamente, da professora Márcia Cansado, mas em autoria com a professora Luana Amaral. Se chama Introdução à Semântica Lexical e tem como subtítulo Papéis Temáticos, Aspecto Lexical e Decomposição de Predicados. Então, nesse livro, as autoras estão apresentando um tipo específico de semântica, a semântica lexical, mais entendida aqui no sentido de qual é o tipo de contribuição que os itens lexicais trazem para a estrutura da sentença. Então, é muito mais quais são as propriedades semânticas que são relevantes para a sintaxe. Então, ao se discutir papéis temáticos, há uma apresentação da classificação dos papéis temáticos e também como é que eles afetam a estrutura da sentença. Há determinados tipos de estruturas sintáticas que são sensíveis ao significado dos seus componentes. São sensíveis a o argumento ser
paciente, ou ser agente, ou ser tema, e isso faz com que determinadas estruturas sintáticas sejam possíveis e outras não sejam possíveis na língua. Aspecto lexical também tem a ver com isso, tem a ver com propriedades do verbo e do predicado verbal que resultam em uma expressão diferente do tempo de acontecimento do evento. E, por fim, essa parte de decomposição de predicados faz uma apresentação de como analisar esses subcomponentes do significado das sentenças. E, mais especificamente, do significado dos predicados verbais, dos sintagmas verbais. O último livro que eu gostaria de recomendar neste vídeo é Para Conhecer Semântica, da editora Contexto, de autoria da professora Ana Quadro Gomes e da professora Luciana Sanches Mendes. Esse livro traz uma introdução específica à semântica formal, que é uma outra teoria, que é uma teoria referencialista, uma teoria que considera a relação entre linguagem e realidade, ou seja, a ideia de que parte do significado dos itens da língua é a sua referência, é a sua denotação. Mas nesse livro, as autoras estão fazendo essa apresentação da semântica formal, mas muito mais voltada para os tipos de fenômenos com os quais essa semântica lida. Então, é um livro que não é tão técnico como costumam ser alguns livros de introdução à semântica formal. Esse livro não tem tanto formalismo lógico típico da semântica formal, mas faz uma apresentação de vários fenômenos semânticos ligados às relações entre sentenças, vários fenômenos semânticos relacionados às propriedades do sintagma nominal, vários fenômenos semânticos relacionados às propriedades dos sintagmas verbais e vários fenômenos semânticos relacionados à modificação, ou seja, a adjunção, seja a adjunção por parte de adjetivos, seja a adjunção por parte de advérbios. Esses dois últimos livros eu recomendo não só para quem tem interesse em fenômenos semânticos, em teorias semânticas, mas também quem tem interesse em sintaxe, porque são duas obras que apresentam teorias que dialogam muito com a estrutura das sentenças, porque estão voltadas justamente para ver como é que a semântica e a sintaxe interagem entre si na construção de significado. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima e Deus abençoe vocês.